Eu odeio ter que fazer vídeo para falar coisa óbvia, para falar coisa que qualquer pessoa pode verificar, mas às vezes é necessário. É muito comum, quando eu faço algum vídeo que é minimamente complexo, as pessoas terem dúvida de alguma outra coisa que eu venho falando, porque realmente o meu compromisso com esse canal aqui é transmitir um mínimo de ciência utilizando as obras de ficção, principalmente os animes e os quadrinhos. Só que, infelizmente, existem algumas coisas que, ao meu ver, são óbvias, que não precisa perder tempo explicando. Por quê? Porque tá ali na obra. Então, se a pessoa ainda tem aquela dúvida, não é porque ela não entendeu o que eu disse. É porque ela teve preguiça. Ela teve preguiça ou de pensar ou de se dar o trabalho para verificar com os próprios olhos. Infelizmente, as pessoas ainda confiam muito no que os outros falam e dependem muito que outras pessoas falem por ela, ao invés delas mesmas buscarem por conta própria. E eu tô falando isso porque esse aqui é o meu terceiro vídeo sobre os Zeus, que evidentemente não vai ser tão complexo quanto os outros dois, e eu nem vou gastar tanto tempo para falar sobre isso, porque eu vou ter que realmente mostrar para vocês que as pessoas têm preguiça, é exatamente isso, preguiça de pesquisar, de olhar, de verificar. Então, como esse vídeo aqui vai ser bem rápido, já manda o like, por favor, manda o like aí para ajudar e mostra esse canal aqui para os amigos de vocês. Pede para eles se inscreverem e ativa o sininho para vocês poderem receber as notificações dos novos vídeos, beleza? Durante a semana a gente está soltando mais e mais vídeos. Bom, galera, o lance é o seguinte, quando eu soltei o meu segundo vídeo sobre os Zeus, de Records of Ragnarok, tiveram algumas pessoas que estavam assim, não sei se na intenção de me corrigir ou com a intenção de, sei lá, lacrar ou mitar pra cima de mim ou coisa do tipo. Eu confesso que eu não estava entendendo bem qual era a intenção dessas pessoas, mas ao meu ver, pouco importa qual era a intenção, o que importa é o que é dito. Você criticar uma suposta intenção da pessoa e não o que foi dito é o que nós chamamos de ad hominem. Você ignora aquilo que está efetivamente sendo dito e começa a atacar uma suposta intenção dele ao ter dito aquilo. Então, por exemplo, quando você chega pra mim e fala que eu digo que o Goku não tem a velocidade da luz porque eu sou hater de Dragon Ball, você está supondo uma intenção e atacando essa suposta intenção. Você não está atacando o argumento que eu usei para dizer que o Goku não tem velocidade da luz. Nesse caso específico, não era sobre o Goku, era sobre o Zeus. Eu falei nesses meus dois vídeos que o Zeus é o cara que possui o maior recorde de velocidade registrada que eu já vi em um personagem de ficção. Mais rápido do que o Flash, mais rápido do que o Sonic, mas eu deixei muito claro, que eu estava comparando apenas com os feitos de velocidades calculados. O que quer dizer que eu não vou me meter a falar daqueles feitos que envolvem eventos metafísicos. E eu usei como exemplo o fato do Wally West ter corrido tão rápido que conseguiu fugir da morte. Eu estava exclusivamente falando de feitos calculáveis. Sendo calculável, ele tem que ser algo que a física pode medir. Então eu não vou mais tocar nesse assunto, eu não vou mais falar de feito metafísico. Não cabe à física analisar o metafísico. Mas na verdade, nem era sobre isso. É porque isso estava me incomodando um pouco mesmo, sabe? E aliás, eu vou dizer uma coisa pra você, fanboy da DC. Eu tenho muita raiva dos fanboys de Dragon Ball. Essa subcomunidade otaku, fanboy de Dragon Ball, é a comunidade mais hipócrita que eu já conheci na vida. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, fanboy da DC. Fanboy da DC é muito mais nojento, é muito mais tóxico do que fanboy de Dragon Ball. Muito mais. E sabe por quê? Porque fanboy da DC adora usar os números que a DC oferece para ficar esfregando na cara dos fãs da Marvel, dos fãs de Dragon Ball. Mas quando a gente mostra numericamente que outro personagem é superior aos personagens da DC, vocês ficam cheios de mimimi e enfiando esse monte de feito metafísico que a gente não consegue medir, vocês também não conseguem. Então assim, a fanbase de Dragon Ball é a mais hipócrita de todas. E eu tenho muita raiva dessa fanbase de Dragon Ball, mas eu não tenho nojo
De vocês, fanboys da DC, eu tenho nojo. De gente como vocês, eu tenho nojo, tá bom? Eu sou muito fã da DC, mas eu não sou fanboy da DC. E eu vou, até o último dia da minha vida, dormir com a minha cabecinha tranquila no travesseiro, sabendo que eu não sou, nunca serei e nunca fui fanboy de obra nenhuma. Então você, fanboy da DC, você pode pegar na mão do fanboy de Dragon Ball e ir passear, porque vocês dois se merecem. Mas você pode ter certeza de uma coisa: quem vai se sentir numa relação abusiva e vai querer terminar essa relação é o fanboy de Dragon Ball, porque ele é hipócrita, mas ele não é nojento, tá bom? Ele não é nojento e tóxico igual o fanboy da DC é. Agora voltando a falar dos pontos do vídeo que eu queria responder. Teve gente me falando que o Zeus, ele não para o tempo, ele supera o tempo. E aí eu perguntava de volta, tá, mas qual é a consequência de superar o tempo? E aí teve gente falando que o tempo retrocede, ou seja, quando Zeus lança um ataque, o tempo volta, o tempo não para. Aí eu particularmente gosto muito daquele ditado que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, eu vou pedir para que vocês olhem essa cena e me digam exatamente o que está acontecendo quando Zeus lança o golpe. Prestem atenção. Então, como vocês puderam ver no próprio anime, o tempo realmente parou, ele não retrocedeu. O que você vai usar agora para argumentar isso? Provavelmente você vai dizer que o próprio narrador diz que o Zeus ultrapassa o tempo quando lança o golpe. Afinal, o golpe se chama soco que ultrapassa o tempo. E é aí o ponto crítico do que eu estava dizendo anteriormente. Eu vou mostrar para vocês como que as pessoas são preguiçosas, como que as pessoas se focam a frases isoladas e não contextos. Eu vou mostrar para vocês a cena completa para provar que punho que ultrapassa o tempo é única e exclusivamente o nome do golpe, não é uma descrição literal do que o golpe faz. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que meteoro de Pégasus não atira meteoros de verdade. E explosão galáctica não explode galáxias. Isso são nomes, exclusivamente nomes que têm uma intenção de passar uma ideia, de ilustrar uma ideia para quem está assistindo ou para quem está lendo. Mas não é uma descrição literal, é apenas um nome. E tanto o anime quanto o mangá de Records of Ragnarok mostram exatamente isso, e eu vou provar para vocês mostrando a cena toda, mostrando o contexto, coisa que eu não precisaria fazer se as pessoas não tivessem preguiça, mas infelizmente elas têm. E é como eu falei, eu odeio ter que ser óbvio aqui, então eu vou mostrar para vocês. Prestem atenção no que o narrador fala. Zeus conquistou a técnica que o seu pai usou contra ele na última batalha. E como forma de simbolizar e consolidar o seu respeito e ódio pelo pai, Deus batizou o golpe com um nome, com um nome, com um nome, com um nome. O soco que controla todo o tempo. Punho que ultrapassa o tempo. E agora preste atenção no que o narrador fala no mangá. Zeus tomou aquele ataque final de seu pai e o gravou em seu corpo, nomeando-o a sua vontade. Ou seja, tanto no anime quanto no mangá, o narrador deixa claro que punho que ultrapassa o tempo é única e exclusivamente um nome que o Zeus deu para esse golpe. O Cronos não chamava esse golpe de punho que ultrapassa o tempo, foi o Zeus que batizou esse golpe com esse nome. Não é uma descrição literal do que ele faz. E o próprio anime deixou claro que o tempo não retrocede, o tempo para. Claro, ele não literalmente para, igual eu falei no meu primeiro vídeo. Ele não para literalmente, porque se ele parasse literalmente, o Zeus também pararia e o Adão também. Se eles estavam se movendo, mesmo com todo o resto parado, é porque na verdade eles estavam super rápidos, no limite da percepção de tempo, o que implica em dizer que eles fizeram tudo isso no intervalo de tempo de Planck.
que foi o que eu falei no meu primeiro vídeo e eu deixei isso bem claro. Então eu acho que depois disso vocês poderiam minimamente aprender a largar a mão de preguiça, porque eu precisava ter dito isso, eu precisava fazer um vídeo? Eu não precisava, é claro, né? Eu tô me beneficiando de poder fazer esse vídeo, porque aí eu ganho visualização, ganho inscrito e etc. Mas há de se convir que qualquer pessoa poderia buscar informação por conta própria, porque tá ali na obra, tá no mangá. Mas infelizmente, desculpa gente, mas eu tenho que dizer isso, infelizmente as pessoas se prendem a falas isoladas e ignoram todo o contexto. Todo. Só interessa aquele pedacinho que interessa a ele, mas o contexto que é bom, né, que dá sentido àquele pedacinho ou não, aí ignora. É só ter um pouquinho de senso crítico e, acima de tudo, um pouquinho de boa vontade, porque a resposta, na maioria das vezes, não precisa ser dita por ninguém. Ela tá embaixo do nosso nariz e, sinceramente, é muito chato ter que ser óbvio.